bicho não está saindo por mais. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja pela paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Aleluia, Jesus. Alguém testemunho esse dedo é muito poderoso, é muito forte, né? Graças a Deus. Tudo que tem sido feito nessa noite, né? A palavra de Deus está sendo anunciada através dos louvores, né? E a gente vai vendo essas bênçãos de Deus em nosso meio através do Santo Espírito de Deus, né? Glória a Deus. Vamos ler uma palavra bem conhecida. Os irmãos procuram nas vossas Bíblias Ezequiel capítulo 2, a vocação de Ezequiel e a visão do rolo do livro. Vamos ler essa passagem. É uma passagem que chama muita atenção, porque é Deus dando condições para nós ver como é que faz a obra de Deus e como é que tem que ser feito. E aqui nos ensina a meditar na palavra de Deus, nos glória, glória a Jesus. A comer a palavra de Deus, né? Então está aqui, enquanto os irmãos procuram fazer uma oração a Deus. Amém. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te pedimos que esteja na minha frente, na nossa frente, Pai. Não deixa eu sozinho, porque eu sozinho não tenho palavras para nada. A minha palavra não é nada, mas a tua é toda poderosa. Eu estou aqui para ser, Pai amado, uma ferramenta do Senhor para os teus ouvidos da palavra, para as pessoas, Pai. E que teu Espírito venha me usar da forma que o Senhor quer, como já tem usado muitos e muitos, e continua, Senhor, falando no nosso meio. Pai, me poder de graça, eu peço a tua operação, eu peço a tua cooperação na minha vida, para que não seja eu, mas seja o Senhor me usando nesse lugar para fazer a tua vontade. Pai, eu te peço agora e te agradeço em nome de Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então vamos ler essa mensagem maravilhosa, que fala assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e pus em pé e ouvi o que falava. E disse-lhe, meu filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás assim, diz o Senhor Jeová: eles que ouça ou que deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde, e hão de saber que esteve no meio dele um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem te assustes. Nem temas as suas palavras, ainda que seja sarça ou espinhosa para contigo, e habitará escorpiões. E não temas as suas palavras, nem te assuste como o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás a minha palavra, que ouça ou que deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, e não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. E então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava o rolo do livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava as escritas lamentações e suspiro e ai. Amém? Pode se assentar. Glória a Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Essa mensagem é uma mensagem que está falando do chamado de Ezequiel, profeta Ezequiel, né? Uma visão, ele dá essa visão, essa revelação para ele, de que forma que ele tinha que ser introduzido no meio do povo de Deus, no meio de Israel.
Então o Senhor já revelou para ele, antes dele ir, o que ele ia encontrar, né? Deus já está revelando para ele o que ele ia encontrar na frente dele, quais os problemas, qual é a dificuldade que ele tinha que enfrentar. Mas ele falou que ele era escolhido para fazer esse trabalho e que não era para ele abrir mão do que o Senhor estava mandando ele fazer. Glória a Deus. Então, da mesma forma que nós estamos ouvindo essa mensagem hoje, que se viu com Ezequiel, que Deus chamou ele como profeta, Glória, nós que aqui estamos glória, também, glória a Jesus. Ele está falando conosco, que nós temos que estar pronto aí a casa rebelde Senhor. fazer a obra do Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas temem quando é necessário sair para falar com alguém. A pessoa, eu não vou falar com aquele irmão, ele é rebelde, eu vou falar com aquele irmão, ele vai bater em mim. A pessoa já pensa no que vai acontecer. Glória, glória. Mas não pensa que quem está mandando ele fazer é maior do que esse irmão, é maior do que esse problema. Porque o Senhor, quem está te mandando tu fazer a obra, é o dono da obra, é o dono do universo, é o dono de tudo. Então para que temer os homens se você tem um Deus grande na sua vida que está te mandando? Para que ficar com medo das criaturas, se o Criador de tudo que está mandando você fazer a obra dele? Aleluia. Então aqui é para nos incentivar a não baixar a cabeça para nada, mas ir fazer o que o Senhor tem determinado nós fazer e não temer. E Glória a com Deus. toda a convicção e com toda a fé. Porque quem está te mandando você ir não é qualquer um homem, é o dono da obra. É o Deus, o Senhor Jeová, que estava mandando o homem de Deus se preparar para ir fazer a obra do Senhor. Aí ele diz aqui, ele começa a dar as coordenadas que você tem, como que você tem que estar. Então, no primeiro, ele já fala, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. Em primeiro lugar, ele já manda se posicionar para Deus falar com ele. Deus não fala com nós de qualquer forma. Nós temos que se posicionar para Deus falar conosco. Se pôr de pé, não é levantar do banco, mas se pôr de pé é se colocar na posição que agrada a Deus, para Deus nos capacitar, para Deus nos dar a palavra, para Deus nos dar o entendimento que precisamos, para Deus nos dar os dons espirituais, nos dar as ferramentas necessárias para nós sair. Porque muitos pedem a Deus, mas não se preparam para receber, como já foi falado nessa noite. Nós temos que se preparar para receber aquilo que o Senhor tem para entregar em nossas mãos. E o Senhor tem muitas coisas, mas muitas vezes o que nós queremos de Deus é bênção. O que nós queremos de Deus às vezes é dinheiro, às vezes nós queremos de Deus uma vida boa, às vezes nós queremos de Deus uma casa, um carro, mas você não pede a Deus uma ferramenta para você trabalhar e vencer o diabo. E nós temos que pedir isso, porque nós estamos vivendo num mundo perigoso, um mundo perigoso, um mundo difícil de se viver, um mundo que já é no maligno. Então, se o homem é inteligente, tem que pedir, não é bem material não, você tem que pedir ferramentas para você vencer o inimigo. Tem que pedir poder de Deus para você vencer o inimigo nos dias atuais, para que você não seja tragado, porque o diabo está procurando quem possa tragar. O diabo está procurando de noite alguém que possa tragar. Então, se você está despreparado, está sem proteção de Deus, provavelmente o diabo está de olho em você, procurando uma brecha, uma ocasião para te tragar. Mas ao contrário, Deus também está te mandando você se colocar de pé, para Ele te encher do poder e te capacitar e te brindar para que nada venha tirar você dos caminhos. Mas que você vai vencer, porque Ele está dizendo, põe de pé e eu falarei contigo. Então, que bom nós ouvimos a palavra dessa noite, sabendo que Deus quer falar conosco, sabendo que o Senhor quer nos encher, quer nos capacitar. Ele só cobra que nós se coloquemos na posição para que Ele possa derramar em nós o que precisamos para fazer a obra do Senhor. Então vamos se colocar de pé. De pé espiritual. De pé espiritual é nós se colocar na posição que o Senhor cobra do cristão, para que Ele possa nos capacitar para fazer a grande obra que tem na minha e na sua vida. Porque grande é a obra que o Senhor tem para ser realizada através do servo dele, através de cada um de nós, né? Aí ele, no 3 ele fala, e disse-me, filho do homem, eu te envio, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Então, quando ele se declara, quando eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. Então, o Senhor está dizendo aqui que é difícil a missão que Ele está colocando em nossa mão. Ele está dizendo assim, que nós temos que
aos filhos rebeldes, pessoas que se desviam dos caminhos de Deus, pessoas cruéis, pessoas mal. Quando ele fala filhos de Israel, nações que se desviaram dos caminhos dele, ele está falando do povo. Ele está falando do povo crente, que precisa de uma palavra firme para ele se levantar novamente. Porque aqui está falando com Israel. Israel estava caído, Israel estava fora da posição a qual Deus queria que Israel tivesse. Está vendo por dia de hoje? Nós temos que encontrar aqueles crentes que estão desviados dos caminhos de Deus e pregar a palavra para ele, ou que ele ouça, ou que deixe de ouvir. Tem que pegar ele e distribuir a palavra sobre ele. Ele vai falar, mas eu conheço. Pois é, muito bem, é para você mesmo que conhece e não obedece. Você que diz que conhece, conhece a Bíblia de capa a capa, é para você mesmo que nós vamos pregar agora. Porque você conhece, você tem que saber que conhecer não adianta nada. Deus está cobrando para você obedecer, para você viver essa palavra, para você fazer uso, para você ser um verdadeiro servo de Deus. Não somente ouvir da palavra de Deus, mas ser um praticante da palavra de Deus. Então nós temos por obrigação, como homem de Deus, mulher de Deus, incentivar as pessoas que estão morrendo, que estão mortos, a se levantar e tomar a posição para poder Deus salvar essa pessoa. Então Deus colocou uma responsabilidade sobre Ezequiel, e agora coloca também sobre nós essa responsabilidade. Ele levantou como profeta. Nós também somos profetas de Deus, porque podemos profetizar a palavra de Deus nessa noite, através dos ouvintes da palavra de Deus, através de nós que aqui estão, para que você possa se levantar e ver que Deus quer transformar, que Deus quer mudar a vida daqueles que diz que é cristão, mas que não vem mais para a igreja, que não vem mais no culto, que não procura mais saber do Senhor, que não quer louvar mais, que não quer pregar mais, que não quer fazer mais a vontade do Senhor. É com você que Deus está falando nessa noite. Deus quer te levantar, Deus quer te usar, Deus quer falar com você que você precisa se converter, tirar a rebeldia do coração e fazer a vontade do Senhor. Porque não adianta você ter conhecimento da Bíblia de capa a capa, mas não fazer nada para o Senhor Jesus Cristo, né? Tem gente que diz, eu tenho muita fé. Ai, irmão, eu sou homem de fé. Aí a fé do homem não vai para a igreja, não louva o hino, não faz nada para ele, diz que tem fé. Isso é mentiroso, está enganando a ele mesmo, né? Porque se eu tenho fé, eu tenho que mostrar a Deus que eu tenho fé. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que estar junto com meus irmãos, eu tenho que estar louvando com o irmão. Se eu tenho fé, eu tenho que estar junto na igreja, eu tenho que procurar sair da minha casa e ir até a igreja louvar o Senhor e buscar o Senhor. Que fé é essa? Que eu fico dentro de casa, ouvindo televisão, ouvindo novela, comendo, bebendo e dormindo? Isso é fé? Eu estou agradando meu Deus dessa forma? Ninguém agrada a Deus dessa forma. Para nós agradar a Deus, nós temos que abrir mão do mundo, da vaidade, abrir mão da nossa própria carne, renunciar a nós e seguir o Senhor, como Ele manda na sua palavra, para poder ser abençoado por Ele. Então, isso é o que o Senhor quer. Então Ele está dizendo, filhos de semblante duro e obstinado de coração, eles lhe dirá, assim diz o Senhor, Jeová, né? Aí no 3, no 5 ele fala, e eles que ouçam ou que deixem de ouvir, porque eles são rebeldes, e hão de saber que esteve no meio dele um profeta. Ou seja, hão de saber que esteve no meio dele um homem de Deus, né? Anunciar a palavra do Senhor. Então por aí nós sabemos, por essa palavra nós estamos vendo, que é necessário nós anunciar a palavra do Senhor. É necessário nós sair por as ruas, pelas vielas, pelos lugares, falando do amor de Deus. E vamos encontrar muita gente rebelde, muita gente de coração obstinado, muita gente querendo dar lição de moral, muita gente querendo nos ensinar, mas você não vai dar ouvido o que ele fala, você vai lançar a palavra de Deus e falar para ele. Porque ele ouça ou que deixa de ouvir. Está dizendo assim, ele não vai querer ouvir, mas você vai falar assim mesmo. Ele não vai querer, não, vamos falar assim mesmo, mesmo que ele não queira ouvir. Deus está mandando falar para ele, mesmo que ele não queira ouvir. Porque é bom falar de Deus para quem aceita, é bom falar de Deus para quem quer, mas melhor ainda é falar para quem não quer, porque é obrigado a ouvir, porque você está lá para fazer a vontade de Deus, e não é a vontade de ninguém, e não é a vontade dele. Se não for pregar só para quem quer ou para quem gosta, nós não vamos poder pregar a palavra de Deus, porque tem gente que não gosta da palavra de Deus, tem gente que não quer ouvir a palavra de Deus, mas o Senhor está dizendo, a falar mesmo para aqueles que não querem, porque esses que não querem tem que ouvir, sabendo que teve no meio dele uma oportunidade para se salvar. Teve no meio dele uma oportunidade para entrar no céu. Se ele recusar essa palavra, não quiser ouvir, problema dele. Ele vai ter que ouvir, para saber que eu mandei a solução para ele. Eu mandei uma luz na casa dele, eu mandei a resposta.
gosta. Se ele não quiser, mas você vai ter que falar para eles, porque é para ele não sair dizendo que ninguém nunca foi na casa dele falar de Deus para ele. Porque ele diz, ninguém veio aqui na minha casa falar de Deus para mim, ninguém veio, então eu não sei o que fazer. Mas aqui o Senhor está dizendo, é para ir, é para falar, que ouça ou que deixe de ouvir, para depois não ter desculpa. Não, ninguém veio falar comigo, ninguém falou comigo, então como é que eu vou para a igreja? Não, aqui nós tem que falar, né? Aí ele continua 6. E tu, ó filho do homem, não temas, nem as suas palavras, ainda que seja sarça espinhosa para contigo, e habitais com escorpiões, e não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. É necessário que nós chegamos a falar de Deus para alguém que não quer, ele vai fechar a cara para o nosso lado, vai ficar nervoso, vai ficar bravo, vai ficar querendo brigar, porque não aceita a palavra de Deus. Mas eu disse, não liga para isso não. Não se preocupe se o cara está de cara feia para você não. Não se preocupe se o cara não está aceitando. Fala a palavra e prega a minha palavra. Ou que ele ouça com Deus te ouvir, é necessário falar. Ou que ele queira ou não, mas é obrigado. Ainda que ele queira bater em você, você levanta contra você, mas você vai ter que falar para ele que você veio trazer a mensagem. E não vai voltar com essa mensagem não, porque a mensagem é para você nessa noite. Eu trouxe para você e não vou engolir ela não. Você vai ouvir ela. Você vai ouvir porque eu vim aqui para isso. E vamos falar da palavra de Deus. O maior é o Deus que me trouxe aqui para falar. Então vamos falar. Não falar, o cara vai, não sei o que, não tem conversa não. Eu vim aqui para isso e vamos falar. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes nós estamos pregando na praça, aparece um cara querendo parar nós. É verdade. Não pode pregar aqui, eu vou pregar na sua casa, então vamos lá para a sua casa. Vamos pregar lá dentro da sua casa. Você não quer aqui, vamos lá. Porque é assim. Porque não quer ouvir, e o Senhor está dizendo que é para pregar a palavra de Deus, porque o povo está perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus, da palavra verdadeira. Porque todo dia alguém fala de Deus, toda hora alguém está falando de Deus, mas do jeito seu. Deus é bom, meu irmão. Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Eu já estou vendo aqui a chave do carro nas suas mãos. Aquele carro que o irmão, tudo vendo, Deus já está dizendo que vai mandar semana que vem. Aí o irmão fica na igreja iludido com essas promessas. Jesus não veio dar carro para você, meu irmão. Jesus não veio dar casa para você, não. Jesus veio dar foi salvação para você. Jesus veio ensinar o caminho do céu. Jesus veio preparar você para ir morar numa mansão celestial, onde você de ouro e de cristal. Melhor do que o carro, melhor do que qualquer dinheiro do banco, melhor do que tudo. Se quer alcançar uma cidade dessa, aí sim a riqueza. Riqueza é esse Deus que oferece ruas de ouro e muro de cristal. Então, muito melhor do que um carro, muito melhor do que uma casa bonita, porque aqui as casas daqui, comparado ao reino de Deus, para a Nova Jerusalém, as casas daqui são muito fraquinhas por o que Deus oferece a seu povo. As casas daqui não chegam nem no perto da mansão que cada um tem para alcançar da parte de Deus que está lá em cima. Agora, por que o homem não acredita? Porque não está vendo. Mas se você tiver fé, você começa a ver pela fé. Se você tiver fé, você vai conseguir enxergar essa casa. Se você tiver fé, você vai conseguir enxergar o projeto de Deus, o que é tão maravilhoso, tão bonito lá. Então, o que precisa é pensar no Deus grande e poderoso, maior do que tudo aqui, né? Os governantes, os políticos prometem. Você vê como o povo são tão fracos na terra, principalmente no nosso Brasil. Os políticos prometem uma picanha, uma carne para alimentar a carne do cara. O cara cai na cilada pensando. Então você vê que o homem está fraco, longe do entendimento de Deus, porque o homem se vende por qualquer coisa e não busca o Senhor, né? Quem busca o Senhor não se vende por nada. Quem quer morar no céu não troca a palavra de Deus por nada, não deixa de enviar Deus por nada, porque ele sabe que o melhor está com Deus, o melhor está com o Senhor Jesus Cristo, o melhor não está com nenhum homem na terra, porque são tudo criaturas de Deus. O que o homem está fazendo hoje, o que o homem tem feito, ele pode ser importante, pode ser qualquer pessoa, mas é Deus que está permitindo, é Deus que está permitindo. Agora, se Deus está permitindo que aconteça tudo isso e que está o homem lá em cima, Deus, o mesmo Deus que permitiu, o mesmo Deus que derrubou ele de lá, porque Deus diz que dá o poder para o homem subir e dá o poder e derruba o homem da altura que ele tiver. Então nós temos que servir esse Deus, porque sabe que é um Deus que governa aqui, governa em todos os lugares. Todo o governo é de Deus. Então nós temos que acreditar nele, porque ele está com a sua mão manejando tudo e operando em tudo. Por isso que ele está dizendo assim: se Deus mandar você fazer algo, você vai fazer, porque quem está mandando você fazer é maior do que todos. Não, eu vou pregar, o irmão vai levantar contra mim. Não se preocupe com ele.
Se eles levantar contra você, o mesmo Deus que está vendo de lá, ele vai dar um jeito, ele não vai prevalecer. O Senhor disse que quando nós estamos seguindo a Deus de toda a nossa força, com toda a nossa verdade, disse que ninguém era nós em palavra. Disse que o homem vai pelejar para ganhar nós nas palavras, mas não vai ganhar, porque o Espírito de Deus nos dará a palavra necessária, palavra que vai tapar a boca do nosso adversário, do adversário de Deus, e quem vai sair vitorioso é aquele que está com Deus. Aleluia. Sempre vai ser. Quem vai sair vitorioso é aquele que está com Deus. O que precisa é só obedecer a palavra do Senhor. É só obedecer os seus santos mandamentos, né? No 7 ele fala: mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouça ou que deixe de ouvir. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo e não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Está vendo? Agora aqui o Senhor começa a pregar agora para o profeta: olha, toma cuidado, não seja rebelde como a casa rebelde. Faz o que eu estou te mandando, obedece naquilo que eu estou mandando você fazer. Não seja rebelde, não faça como eles, mas lute e vença. Aí ele diz assim: abre a tua boca e come. Aí começa agora, manda ele abrir a boca, né? Aí ele estende as mãos e mostra aquele rolo. E aquele rolo é o que? Que está escrito ai e suspiro. Suspiro e ai. Fala. Isso significa que esse rolo é a palavra de Deus. É a escritura sagrada. É a palavra de Deus. Significa que Deus está mandando nós comer a palavra dele. Significa que Deus está mandando nós meditar na Bíblia dia e noite para poder nós pregar para as pessoas. Ninguém vai conseguir pregar a palavra para Deus, para as pessoas, se você não ter conhecimento da palavra e não meditar nela. Então, para nós ter conhecimento da Bíblia, nós temos que estar meditando nela dia e noite, porque ela tem todas as palavras necessárias para ser derramada no coração dos ouvintes da palavra de Deus. Porque se nós não meditar nessa palavra, você vai falar o que para o povo, se você não tem palavra? Vamos só dar aquilo que tem. Se você não tem conhecimento da Bíblia sagrada, você vai dar o que para as pessoas? Aí por isso que ele manda se preparar, porque você vai encontrar pessoas que você vai pregar para ele, quer pregar para você. Se você não tiver conhecimento, ele vai lhe ganhar. Se você ganhar ele para o reino de Deus, ele ganha você, porque ele tem muito mais palavras do que você. E ele, se você não tiver alicerçado no poder de Deus, não estiver cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, o inimigo afronta o cara e bota ele para correr. Por isso que nós temos que estar cheios do poder de Deus, com toda a convicção, com toda a certeza que Deus está conosco, para que quando nós começarmos a pregar a palavra de Deus, Deus vai derramando mais e mais, derramando mais e mais, e não vai faltar palavra. As palavras vai ser uma palavra de arrebentar o inimigo. Ele vai cair por terra toda vez que nós abrirmos a nossa boca. Ele vai cair por terra, vai bater, retirada, e nós vamos sair vitoriosos, porque estamos cumprindo a palavra de Deus naquilo que Ele mandou. Aí se Ele mandou você fazer isso, se Ele mandou nós fazer isso, o que acontece? Nós vamos sair vitoriosos, porque foi Ele que mandou. Quando Ele manda, Ele vai na frente. Quando Ele manda, Ele está em nossa frente para nos ajudar naquilo que precisamos, e assim a vitória vai ser grande, né? Nós sabemos que é o que Deus quer. Aqui nós estamos no Velho Testamento, Deus falando com Ezequiel a respeito dele ir pregar a palavra de Deus para o povo de Israel, que estava desviado, o povo de Israel que estava precisando da palavra de Deus. E ele levou Ezequiel, nós vemos a história direitinho. Ezequiel estava lá profetizando, falando de Deus, ensinando aquele povo que foram levados ao cativeiro. E ele estava ali, anunciando a palavra de Deus. E nós vemos que apareceu muitos falsos profetas querendo trazer, mudar a história, mudar a palavra. Mas o homem de Deus estava lá para falar a verdade, para ninguém enganar o povo. Então é isso que o Senhor quer. Então nós vemos que nesse tempo foi dessa forma. Nesse tempo Deus estava usando o homem, e Ele deixou Deus usar ele, e ele trabalhou de uma forma maravilhosa. E Deus mostrou visões e mais visões para ele, que nem nós vai voltar atrás, nós vamos e seguir para frente, nós vamos encontrar a mesma Deus usando Ezequiel agora numa profecia do Vale de Ossos Secos. Ezequiel 37, primeiro fala que Deus agora mostra Israel aquele vale de ossos secos, e disse que estava sequíssimo, mas o Senhor manda profetizar e dizer: está nesse vale de ossos secos, profetiza. E ali Deus estava trazendo o que? Esperança para Israel. Estava usando ele para trazer esperança para Israel, dizendo que Israel ia se levantar, que Israel ia se recuperar, que Israel ia ser transformado. Então Deus já estava trazendo essa promessa através do profeta Ezequiel. Então
O que significa isso? Significa que Deus quer nos usar, eu e você, para trazer esperança para aqueles que perderam as esperanças. Porque nós vamos encontrar muita gente rebelde. Ele está rebelde, está desesperado, porque perdeu a esperança no Senhor. E muitas das vezes perdeu a fé, porque encontrou um falso profeta que tirou ele da verdadeira palavra de Deus e atrapalhou a obra do Senhor. E precisa de nós estar no meio do caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus, com essa palavra afiada nos nossos lábios, para falar o que as pessoas precisam. As pessoas precisam da verdade, porque é a verdade que vai salvar, é a verdade que faz. Jesus é a verdade. Então, nós estamos vendo aqui Deus usar, Deus Jeová, dando essas instruções ao profeta de Deus, ali que estava enfrentando essa luta naquela época, onde Nabucodonosor levou todo mundo preso, ali aquela aflição, já pensou todo mundo ali, os que morreram, ali foi os que, e você vê que os que foram levados tudo junto, mas os que eram fiéis a Deus tiveram suas bênçãos, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses homens que confiavam em Deus tiveram destaque no meio mesmo da Babilônia, foram abençoados. Porque quando Deus está com você, você está com Deus, você pode estar onde estiver, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. O que é importante é você guardar a palavra de Deus, guardar os mandamentos do Senhor. Isso é que é importante. Se você guarda os mandamentos do Senhor, você vai ser vitorioso. Então o que precisa é nós. Por isso que ele está dizendo assim: não se preocupe se você está no meio dos rebeldes, não se preocupe se você está no meio dos escorpiões. Deus não vai deixar eles te atingir. Você está lá para fazer a minha obra, você está lá para falar de mim, para falar da minha palavra. Então não importa o que você vai encontrar, importa é que você não seja rebelde e não seja covarde, mas fale e diga o que eu estou te mandando você dizer para essas pessoas que precisam de ouvir a minha palavra, né? Aí nós estamos vendo toda essa narrativa tão maravilhosa e tão bonita e tão glorioso de ver o homem de Deus disposto a falar da palavra de Deus, né? Mas nós vemos que tem um monte que não tem coragem de fazer isso, mas o Senhor quer que fazemos isso. Não se preocupar com a resposta dos rebeldes, porque aquele que não quer nada com Deus, ele vai ficar nervoso, vai querer responder nós, vai querer levantar até contra nós, mas não vamos ficar preocupados com isso, porque se tem um que deixou de dizer para nós e teve coragem, esse foi Jesus. Jesus, ele fez o que está dizendo essa palavra. Ele foi um verdadeiro pregador da palavra de Deus, que não teve medo de falar para os rebeldes, para o saduceu, para aqueles que brincaram com a palavra de Deus, né? Então a gente chega no Novo Testamento, a gente chega no livro de Mateus e a gente vê Mateus 23 e 23, vamos ler um pedacinho para nós saber que Jesus fez isso, que nós estamos acabando essa narração. Nós chegamos aqui em Mateus 23 e 23 fala assim, Jesus fala agora a coragem que teve Jesus. Para que eu estou lendo esse pedaço aqui? Para você ter a coragem do que está sendo escrito lá em Ezequiel, para você não ter medo, porque Jesus não teve medo. Então aqui serve de nós para dizer. Vamos ver o que Jesus está falando aqui. Jesus fala no 23 e 23, ele fala assim: ai de vos, escriba, fariseu, hipócrita, pois que dízima o hortelã, e do endo, e do cominho, e dos mais importantes, da lei, e o juízo, e a misericórdia, e a fé, e dizia, mas essas coisas não omite. Condutor cego, que qual um mosquito engole um camelo. Ai de vos, escriba, fariseu, hipócritas, pois que limpa o exterior do prato e do copo, mas interiormente estão cheios de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o exterior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vos, escriba, fariseu, hipócritas, pois que sois semelhante do sepulcro caiado, que por fora realmente parece famoso, mas por dentro é cheio de ossos e de toda imundícia, né? Então aqui nós estamos vendo que Jesus não se intimidou quando ele teve de frente aos rebeldes, de frente a esses homens que estavam com a lei, que não obedeceram à palavra do seu pai. Ele chegou e falou diretamente quem eram eles e de que falou ele. Então Jesus
coragem. E nós também temos que ser um pregador de coragem. Um pregador que, quando nós vemos que estamos de frente de um falso profeta, de um enganador, de quem não quer nada com Deus, não podemos ficar com medo. Temos que ter coragem. Temos que ser valente naquilo que fomos chamados para fazer, que é pregar a palavra de Deus. Então Jesus está repreendendo a direção da igreja, está repreendendo os sábios, os saduceus, está repreendendo os doutores daquela época, e essas pessoas que se dirigiam, os que eram os líderes da igreja no começo daquela época. Então ele está dizendo sem medo aqui. Então ele está dizendo quem é esse tipo de gente. Ele está dizendo, vocês parecem que são pregadores, vocês parecem que são famosos, vocês parecem que são realmente da minha casa, mas vocês parecem isso aos homens, mas eu conheço vocês e sei quem é vocês. O coração de vocês estão contaminados, vocês estão enganando esse povo, mas a mim ninguém me engana, porque eu conheço, eu sei quem é vocês. Então Jesus falou, vocês são fariseus e são enganadores, vocês estão enganando essa pessoa, mas a mim não, a mim ninguém engana. Eu estou trazendo a palavra verdadeira, eu estou trazendo o meu juízo, o meu ensinamento. Então Jesus trouxe a palavra verdadeira para tentar convencer esses homens, mas eles não queriam, eles não querem, são rebeldes. É igual lá em Ezequiel, ele disse, você vai encontrar pessoas rebeldes, pessoas que realmente não querem a minha palavra, não querem nada comigo, mas não deixam de pregar porque ninguém quer, não deixam de fazer a obra de Deus porque ninguém quer. Jesus não deixou de cumprir a palavra dele porque os saduceus queriam matar ele, porque estava de noite, Jesus saía para fazer a obra, saía pessoas atrás dele, não para ver o milagre, mas para tentar criminar Jesus, dizer que ele estava trabalhando no sábado, dizer que ele estava fazendo isso, aquilo. Da mesma forma eu e você, vai sair da nossa casa para fazer a obra de Deus, alguém fica falando mal da gente, já vai mais um vagabundo, ele não quer trabalhar, está só com essa Bíblia na mão, para cima e para baixo, não quer fazer nada, e fica aí enganando o povo. Eles falam isso, mas nós sabemos que tem alguém que faz isso, mas nós não estamos fazendo isso. Nós estamos aqui, saindo das nossas casas, para tentar salvar as pessoas com a verdade. Nós estamos saindo das nossas casas para tentar abrir os olhos das pessoas que estão sofrendo, porque não têm o conhecimento da palavra de Deus. E nós temos o conhecimento e sabemos que se as pessoas não guardarem esses mandamentos, vão para o céu, vão para o inferno. Porque o que faz a pessoa ir para o inferno é rejeição à palavra de Deus, rejeição ao evangelho do Senhor, rejeição ao povo de Deus, rejeição contra aquele que Deus chamou para fazer a obra, aquele que levanta contra um pastor verdadeiro, contra um presbítero, contra um homem de Deus que faz a obra de Deus, está se levantando contra o dono da obra. Quem é o dono da obra? O dono da obra é Jesus. Nós sabemos isso muito claro. Nós chegamos em Atos dos Apóstolos 9 e nós vamos encontrar que Paulo também chegou a carta dos homens e foram prender o povo do caminho de Damasco. Mas quando chega no caminho de Damasco, o que é que acontece? Aquela resplandecedor de luz aparece na frente de Paulo, e Paulo fica cego, cai ali e não vê mais nada. Então Jesus fala para ele o quê? Saulo, Saulo, porque me persegue. Ele não foi falar, porque você está perseguindo não, ele fala, por que você me persegue? Porque Jesus quis interpretar para ele que aquele povo era dele, e que se ele tivesse perseguindo o povo, estava perseguindo o próprio Jesus, que Jesus é o dono da obra. Então todos os perseguidores que perseguem hoje o homem de Deus, a mulher de Deus que faz a vontade de Deus, você não está perseguindo o homem diretamente, mas está perseguindo a Jesus de Nazaré, o dono da obra. Verdade. E você vai poder resolver o problema com o dono da obra, porque Saulo já caiu cego ali, sem enxergar nada, e já caiu convertido, porque ele viu o grande poder de Deus. Quando ele levantou, quem és tu? Eu sou Jesus de Nazaré, quem tu está perseguindo? Ele falou, o que é que quer que eu te faça agora, Senhor? Aí disse, tu vai lá na rua direita, que lá será dito o que tu vai fazer. Então ali ele foi levado de lá, foi instruído, e disse, dessa hora em diante, Paulo se tornou o maior pregador da palavra de Deus. Então, aleluia, que Deus venha fazer isso na vida dos ouvintes da palavra de Deus. Que Deus venha fazer isso, converter essas pessoas que levantam contra o evangelho de Deus verdadeiro. Que Deus venha converter essas pessoas que levantam contra o povo de Deus que tem sofrido na terra. E Deus venha levantar contra essas pessoas que levantam contra o pregador verdadeiro, contra aquele que tem sofrido, aquele que tem entregado a sua vida para o Senhor e é muitas das vezes humilhado, é muitas das vezes mal falado por uma coisa e por outra. Mas que Deus tenha misericórdia e que Deus venha salvar essas almas que levantam contra a obra verdadeira de Deus. O mal ninguém quer repreender, as coisas mal ninguém quer deixar, mas atrapalhar a obra de Deis muitos querem fazer. Mas maior é o Senhor que nos chamou, maior é o Senhor que nos comprou com o seu sangue. Então é isso, meu irmão, vamos estar atentos, porque quem levanta contra a obra de Deus
está levantando contra o dono da obra. E o dono da obra é Jesus de Nazaré. Todos que levantaram, perderam. Todos que levantaram, foram derrotados. Ou se converteram. Paulo não perdeu porque se converteu. Então ele disse, não, é melhor aceitar esse homem. Ele aceitou e foi o maior pregador da palavra de Deus. O maior homem de Deus que deixou aí, nós vemos quantos livros que ele deixou escrito. E deu um bom exemplo. Imitou ao Senhor Jesus Cristo. E aquele que não fizer isso, vai se impor contra Deus e vai ser derrotado e destruído. Mas aquele que aceitar, vai ser abençoado. Então nessa noite, que você venha aceitar o Senhor Jesus Cristo. Que você venha mudar de lado. Que você venha estar do lado do Senhor Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Porque Ele é poderoso e Ele é maravilhoso. Ele é o dono da obra. A obra é dele. E a obra não pertence a nenhum homem. A obra não pertence a mim. A obra não pertence a ninguém. A obra pertence ao Deus que criou os céus e a terra. A obra é dele. E Ele enviou seu Filho amado para morrer naquela cruz por mim e por você. E Ele já nos comprou com o seu sangue. E nós somos família dele. Nós somos dele. Então não adianta levantar contra nós, porque nós somos dele. Levante com ninguém. Aceita Jesus e se converte, porque aí sim você vai ter sucesso. Porque ao contrário, vai ser derrotado. Nenhum que levanta contra a palavra de Deus, nem contra os escolhidos de Deus, vão ter sucesso. Mas aquele que obedecer a palavra de Deus, esse sim vai ter sucesso. Então nós encontramos muita gente que não aceita a palavra de Deus e fala mal dos cristãos, né? Irmão, se você tiver um amigo que fala mal dos cristãos, tapa a boca dele, não permita isso não. Porque você sendo um cristão e você vê alguém falar mal do cristão, você está do lado do inimigo. Irmão, fecha a boca, você sabe quem é o irmão? Porque a pessoa fala, eu vi o pastor está fazendo isso, o pastor está fazendo errado. Por que não fala as bondades que o pastor está fazendo? Ninguém fala, né? Mas fala só coisa, só vê o lado negativo, né? Só vê coisa ruim. Diz que isso é pessoa com espírito de urubu, só enxerga a carniça. Porque no mundo Deus tem levantado quantas pessoas boas para fazer a obra do Senhor. Quantas pessoas tem nesse mundo pregando a palavra de Deus, sofrendo pela palavra de Deus, e as pessoas não conseguem ver. Não conseguem ver por quê? Porque estão cegos espiritualmente. Mas Deus está vendo essas pessoas, Deus está vendo seus pregadores, Deus está vendo o seu povo, e aquele que é povo de Deus, que está ligado com Ele, jamais vai ser derrotado, vai ser abençoado, porque Deus vai abençoar. Né? E todos que fizeram a vontade de Deus e foram abençoados e guardaram seus mandamentos, foram abençoados. Então vamos nós também guardar a palavra de Deus, vamos pregar em qualquer lugar, vamos ter autoridade de Deus para fazer a obra do Senhor, não vamos fechar a nossa boca, mas vamos cada dia falar mais do amor de Deus para aqueles que querem ouvir, e aqueles que não querem também, precisam ouvir a palavra de Deus para se converter no nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar para nós, para nossas casas, no nome de Jesus Cristo. Vamos estar orando ao Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu peço em nome de Jesus que venha abençoar nossas vidas mais e mais. Senhor, venha nos dar autoridade para nós fazer a tua obra mais e mais, Pai. Senhor, venha abençoar esta igreja, agora já que é Pentecostal, Jesus Cristo é a porta das ovelhas. Abençoa lá em Moçambique, abençoa lá em Jabaquara. Pai, põe o nome de Deus para se unir conosco. Abençoa este lugar, abençoa nossas vidas, a nossa ida para nossas casas, Pai. Abençoa o sereno de cada um, abençoa a renda de cada um, a família de cada um, Pai. Prospere a tua serva, o teu servo, Pai. Faz milagres, Senhor. Abençoa os ouvintes da palavra de Deus em qualquer lugar do Brasil e do mundo. O Senhor possa estar fazendo milagre, fazendo maravilha, Pai. Repreenda as enfermidades, repreenda o mal, Pai. Tira tudo aquilo que não tem, Pai. Faz milagre no nosso meio. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e todos digam amém. E a paz do Senhor seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Você pode ter 30 páginas para saber. Amém.